Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, recentemente nós ultrapassamos a marca de mais de 300 mil inscritos em nosso canal. Uma marca extremamente importante e que eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que foi responsável por esse feito. E em sua homenagem, nós decidimos não só fazer um único vídeo, mas uma série de vídeos sobre um empreendedor extraordinário, Steve Jobs. E nessa semana nós vamos apresentar não apenas a história de Steve Jobs, mas um conjunto de características, detalhes e informações que vão fazer com que você entre literalmente na mente desse grande empreendedor. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Stephen Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, em 24 de fevereiro de 1955. Entregue à adoção pelos pais biológicos, Steve foi adotado em seus primeiros dias de vida por um casal de classe alta. Porém, cerca de uma semana depois foi devolvido, e pouco tempo depois foi adotado pelo casal Paul e Clara Jobs, um mecânico e uma dona de casa de pouca instrução e posses. Os dois prometeram à mãe biológica de Steve que um dia o garoto teria formação universitária. Sob essa promessa, a família Jobs sempre zelou pela educação de Steve, mesmo que isso representasse viver em economia severa até a sua formatura. O casal também adotou Patricia, uma menina 2 anos mais nova que Steve. Desde cedo, os pais estimularam Steve para que ele pudesse se tornar intelectualizado. E ainda criança, ele apresentou grandes habilidades escolares, ao ponto de pular a grade escolar para estudar com crianças 2 anos mais velhas que ele. Porém, ao mesmo tempo em que ele se destacava, ele tinha dificuldades de se relacionar com os demais alunos, principalmente por seu jeito contestador e por vezes arrogante e solitário, sendo também muitas vezes chamado de deslocado. Por conta disso, ele passou por várias escolas até se formar. Em paralelo aos estudos, Jobs, quando criança, desenvolveu uma grande paixão pelos eletrônicos, principalmente depois que seu pai o presenteou com os chamados Heath Kits, um conjunto de peças eletrônicas que permitiam a criação de rádios, amplificadores e osciladores amadores. A partir dali, ele passou a encarar os eletrônicos de maneira diferente, também com o olhar de um criador. Desde cedo, Jobs emergia em suas paixões, e o destino também conspirava ao seu favor. Segundo o autor Malcolm Gladwell, em seu livro Outliers, ou Fora de Série, Steve Jobs se tornou um mito pela convergência de diversos fatores. Primeiro, por viver no Vale do Silício, berço da inovação eletrônica. Segundo, por estar em um momento em que os computadores estavam se tornando cada vez menores e mais potentes, sendo capazes de acumular funções. De toda forma, aos 13 anos de idade, Jobs, por iniciativa própria, encontrou o cofundador da HP, Bill Hewlett, e passou a conversar com o magnata sobre computadores e o futuro dos eletrônicos. Hewlett ficou tão impressionado com a sapiência do garoto que decidiu dar a ele a oportunidade de fazer um estágio de verão na HP naquele período. Tal experiência mostrou para Jobs não apenas como era o mercado de eletrônicos, mas também como funcionava uma empresa do ramo. Ainda assim, desde o começo, Steve Jobs mostrou que não estava apenas no lugar certo, na hora certa. Ele também era o cara certo. Na mesma medida, em paralelo, ele aprofundou seus conhecimentos em eletrônica, principalmente depois de conhecer Steve Wozniak, ou simplesmente Woz, que era 5 anos mais velho e se tornaria seu melhor amigo. Woz era um prodígio e, desde criança, acumulava feitos importantes, principalmente no campo da eletrônica. Aos 7 anos, ele desenvolveu sua própria estação de rádio, e no ensino médio, ele criou um dispositivo chamado Blue Box, uma caixa capaz de realizar ligações telefônicas internacionais de forma totalmente gratuita. A invenção chamou muito a atenção de Jobs, que convenceu Woz a replicar a invenção e vender para amigos e vizinhos.
A mini empreitada deu a Jobs a lição de que era possível criar e vender seus próprios eletrônicos, em um processo extremamente divertido e lucrativo. Porém, a festa durou pouco tempo e logo o projeto foi encerrado, já que a atividade era considerada ilegal, pois afetava o sistema de telefonia nacional. Segundo o próprio Jobs, aquela experiência foi o embrião do que um dia seria uma jornada gloriosa, e ali estava emulado o casamento perfeito. O inventor Wozniak e, de outro lado, o empreendedor nato Steve Jobs. Quando não estava com Woz, Jobs estava com sua namorada Chrisann Brennan. Juntos, eles transitavam por diferentes grupos de jovens que discutiam diferentes causas que aconteciam no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Em meio à Guerra do Vietnã, eles se aproximaram bastante de membros de grêmios estudantis e grupos de ativistas políticos, e logo aderiram ao movimento hippie, que rendia discussões sobre filosofia, experimentação de novas substâncias e espiritualidade. O ambiente despertou em Steve o interesse por temas diversos como artes, literatura, música e filosofia. Desde essa época, Jobs elegeu alguns ídolos que influenciariam diretamente suas atitudes no futuro. Dentre eles estavam Picasso, Shakespeare, Bob Dylan e Platão. Naquele ambiente, Jobs também começou a admirar o revolucionário socialista Leon Trotsky, algo extremamente curioso, já que anos depois, Jobs se tornaria um dos maiores capitalistas da história. Na mesma medida, ele também descobriu o budismo e o hinduísmo, e o seu espírito questionador fez com que ele pensasse constantemente no sentido de sua própria existência. Um dos seus principais pontos de reflexão era a busca por uma forma de lidar com a mágoa que nutria pela rejeição por parte de seus pais biológicos e até mesmo da primeira família que o adotou por uma semana e o devolveu, fatos que ele conhecia desde criança. Cada vez mais imerso na cultura que estava envolvido, Jobs começou a viver uma vida cada vez mais simples e reduzida. Literalmente. Jobs não ligava para sua aparência, costumava andar descalço e quase não ligava para bens materiais. Além disso, ele se tornou vegetariano e, posteriormente, passou a comer somente maçãs e cenouras. Tudo para não consumir animais e também para não ter de tomar banho, já que ele havia lido que uma dieta vegetariana reduziria consideravelmente seu odor corporal, algo que na prática nunca funcionou. Ao deixar o colégio, Jobs entrou para a Universidade de Artes no Reed College, realizando a promessa de ir à faculdade. Porém, ele logo se cansou da grade curricular obrigatória, e com apenas 6 meses, ele abandonou o curso formal e passou a assistir apenas às aulas que realmente lhe interessavam, como mero espectador. Curiosamente, dentre elas estavam as aulas de caligrafia, que, segundo ele, foram muito importantes décadas depois. A jornada como espectador durou 1 ano e meio. Além de sua inquietude, o abandono da graduação era importante para Jobs, pois ele não queria que seus pais gastassem as economias de uma vida para ele estudar algo que, segundo ele, não tinha utilidade e o impedia de fazer as coisas que ele realmente queria. Enquanto estava frequentando a universidade, Jobs morava com sua namorada e fazia uma série de pequenos bicos para ganhar algum dinheiro. Além de realizar pequenos reparos em eletrônicos, ele também recolhia latas de Coca-Cola para trocar por algumas moedas. Influenciado pelo contexto hippie, Jobs passou a ter o sonho de conhecer a Índia, principalmente depois de ler o livro Esteja Aqui Agora, escrito pelo guru Baba Ram Dass. O livro era extremamente popular na época e influencia milhares de pessoas até hoje. A obra também foi importante para George Harrison, que compôs uma música com o mesmo nome da obra. Ram Dass, que quer dizer servo de Deus, na verdade se chamava Richard Alpert e era um professor de Harvard que encontrou uma nova vida após um encontro espiritual na Índia, junto a um guru chamado Maharaj Ji. Em sua obra, que se tornou um best-seller mundial,
o autor fala sobre a importância de se viver uma vida espiritual significativa e principalmente sobre a necessidade de se viver o agora, sem pensar no que passou e nem no que poderá acontecer no futuro, de modo a cultivar sentimentos como gratidão e autoconfiança, aproveitando a totalidade de cada momento. As ideias iam ao encontro de uma cultura pacifista e antimaterialista, que era comum na época e que também levou vários jovens americanos para viagens à Índia, para conhecerem a cultura e diversos pensadores e gurus locais, como Osho, por exemplo. Sob esse espírito, Jobs passou a viver como se literalmente não tivesse nada a perder. E naquele momento, suas ações seriam totalmente orientadas a conseguir ir até a Índia, para desenvolver plenamente a sua espiritualidade, tal como Ram Dass. Para conseguir dinheiro, ele pediu ajuda a Steve Wozniak, que lhe conseguiu um emprego na fabricante de games Atari, onde ele prestava alguns serviços. Por lá, Jobs trabalhou como técnico e ficou encarregado de algumas tarefas relativamente simples. Jobs foi apresentado ao fundador da empresa, Nolan Bushnell, que foi um dos seus primeiros mentores e seu único patrão. Segundo Bushnell, Jobs era diferente dos demais, mas, ao mesmo tempo, fazia questão de mostrar rotineiramente que era acima da média. E por conta disso, tinha um péssimo relacionamento com seus colegas de trabalho. Outro problema era o seu mau cheiro, causado principalmente pela ausência de banhos. Por conta dessa combinação explosiva, Bushnell rapidamente transferiu Jobs para o período noturno, para que ele tivesse o mínimo contato possível com seus colegas de trabalho. Na ocasião, Jobs trabalhava em possíveis melhorias para o jogo Pong, uma febre na época. A ideia da Atari era possibilitar que o jogo se tornasse viável para apenas um único jogador, ao invés de dois, como era sua concepção original. Para tanto, Jobs receberia $700 para criar um protótipo que resolvesse o problema. Além disso, Bushnell incentivou que seus funcionários conseguissem criar uma versão do jogo que usasse menos de 120 chips no circuito integrado. Na época, eram usados entre 150 e 170 chips por produto, e usar menos chips daria uma margem de lucro bem melhor para a empresa. Para tanto, seria pago um bônus de $5.000 para quem resolvesse o problema dos chips. Na ocasião, Wozniak trabalhava na HP e Jobs o convenceu a trabalhar em conjunto na resolução dos problemas da Atari em suas horas livres. Em troca, ele receberia metade do pagamento oferecido. Em apenas 4 dias, mesmo gastando poucas horas, Woz conseguiu reduzir o sistema para apenas 44 chips, além de possibilitar a jogabilidade para um único player. Porém, apesar do feito, Jobs prometeu apenas metade da remuneração de $700, sem mencionar o bônus dado por conta da redução do uso dos chips. E Woz somente descobriria o fato cerca de 10 anos depois. A atitude mostrava um pouco do lado controverso de Jobs. Em seu próprio mundo, ele se considerava melhor do que os demais, e na ocasião, provavelmente, ele entendeu que Woz deveria ficar feliz pela oportunidade de ganhar $350 extras que ele o havia proporcionado. Curiosamente, o progresso criado por Wozniak era tão expressivo que a Atari não conseguiu adaptar o novo sistema de tão compacto que ele era. Mas, ainda assim, o protótipo ajudou muito a empresa nos anos seguintes, e um dos videogames projetados pela Atari tempos depois foi fonte de inspiração para que o próprio Wozniak projetasse o Apple II. Apesar dos problemas e da ajudinha de Woz, Jobs era um trabalhador incansável e bastante animado com o trabalho. Por conta disso, não eram raras as vezes em que ele dormia no chão, debaixo da própria mesa de trabalho, sendo encontrado no dia seguinte por seu patrão. Nolan Bushnell se manteve amigo de Steve Jobs pelos anos seguintes, e segundo ele teve a oportunidade de ser o primeiro investidor da Apple. Por uma quantia de $50.000, ele teria 1/3 da companhia. Mas, segundo ele preferiu abrir uma rede de pizzarias e continuar na Atari.
Anos depois, os dois negócios foram à falência. Em 1974, Jobs e Chris N realizaram o sonho de ir à Índia, juntamente com o amigo Daniel Kotke, colega de faculdade de Jobs, que anos depois se tornaria o primeiro empregado da Apple. Segundo Jobs, a experiência na Índia foi transformadora e lhe deu as respostas que precisava para seguir sua vida nos anos seguintes. Entre elas, a inspiração de que ele estaria no mundo para realizar algo notável. Porém, ele ainda não sabia o que era. De toda forma, ele queria mostrar ao mundo que não era só mais uma pessoa vagando pela Terra, e sim alguém que seria capaz de criar uma transformação no mundo e que deixaria um legado. Após 7 meses na Índia, Jobs se tornou Hare Krishna e retornou aos Estados Unidos para viver em uma comunidade localizada em uma fazenda no Oregon, de propriedade de Robert Friedland, um empresário que comungava dos mesmos valores espirituais. Por meses, Jobs viveu com os cabelos raspados e com roupas características, cumprindo diariamente os afazeres da comunidade religiosa. Entre eles estava a colheita de maçãs, que cresciam aos montes na propriedade. Porém, a vida pacata não foi suficiente para Jobs, e em poucos meses ele deixou a Irmandade e voltou para a casa de seus pais. No mesmo tempo, ele restabeleceu o contato direto com Steve Wozniak, e os dois passaram a frequentar um grupo de entusiastas por eletrônicos e computadores, chamado de Homebrew Computer Club. Por lá, em 5 de março de 1975, Woz vislumbrou a ideia de um pequeno computador caseiro que poderia ser conectado a uma tela avulsa. O insight se converteu em horas de trabalho e virou um protótipo alguns meses depois. E logo, quando o viu, Jobs teve a certeza de que estava diante de um produto revolucionário e que ali estava o caminho para o futuro. Apesar de não ser um grande conhecedor dos aspectos técnicos de computação, Steve sabia a importância daquele aparelho e como ele era apenas a semente para algo grandioso. Pelo menos era o que ele acreditava, por mais ingênuo que parecesse. Inicialmente, Woz não tinha interesse em comercializar a invenção, e sim apresentá-la para o máximo possível de entusiastas. Mas Jobs o convenceu de que aquilo era bom demais para ser simplesmente um objeto de culto entre nerds. Era algo para mudar o mundo. Era algo que deveria estar presente na residência das pessoas comuns. Porém, antes de pensar em comercializar a invenção, Wozniak tinha que se reportar à HP acerca de sua invenção, pois tinha um contrato de preferência junto à empresa que era sua empregadora. Curiosamente, os superiores de Woz na HP entenderam que a invenção não tinha valor nenhum para a companhia, já que na concepção dela, as pessoas não iam querer ter seus próprios computadores. Livre para a empreitada, Woz passou a dedicar parte de seu tempo para transformar a ideia em realidade. Posteriormente, ele deixou a HP e passou a se dedicar integralmente ao projeto. De início, o protótipo precisava de um nome, assim como a empreitada dos amigos. Após um longo brainstorming, Jobs sugeriu o nome Apple, a mesma fruta que fazia parte de sua dieta e que ele havia passado os últimos meses colhendo na fazenda. Outro fator importante, segundo ele, é que o nome Apple deixaria a empresa pouco acima da Atari na lista telefônica. O nome soava com leveza e para eles não intimidaria as pessoas. Dessa forma, surgia a empresa que mudaria o mundo, e seu primeiro produto, o Apple I. Desde o início, a Apple foi concebida de acordo com a visão de Jobs, que literalmente acreditava que, enfim, tinha encontrado a sua missão na Terra, ou na linguagem espiritual, o seu Dharma. Ainda que Wozniak fosse o pai do invento em si, era Jobs o verdadeiro apaixonado, que vislumbrava que aquela invenção significava algo mais. Para ele, o computador pessoal era algo tão importante quanto a popularização do automóvel promovida por Henry Ford no início do século. Ford era outro herói pessoal de Jobs e ganhou notoriedade por ter sido o responsável por democratizar o automóvel em todo o mundo. E assim como seu ídolo,
Jobs queria ser o responsável por democratizar o computador pessoal. O Apple I, até então, era um amontoado de peças, mas Jobs já enxergava como um produto que poderia mudar o mundo. Um computador que poderia estar no lar de cada pessoa do mundo, e um computador diferente dos trambolhos das empresas, um computador pessoal. Para ele, ainda que aquele computador fosse limitado na ocasião, em poucos anos seria a ferramenta essencial para as pessoas, permitindo a execução de funções muito além do que parecia possível na época. Curiosamente, a visão de Jobs não era fruto de mera intuição, já que desde 1965 havia a ideia da chamada Lei de Moore, que surgiu na fábrica da Intel através do engenheiro Gordon Moore, e que definia basicamente que a cada 2 anos a capacidade dos processadores dobraria, mantendo o mesmo preço. Conceito que de fato se tornou realidade, com o aumento recorrente nos anos seguintes, e que está em vias de se tornar obsoleto. A ideia da evolução da capacidade dos processadores era uma ideia disseminada desde o início por Alan Turing, considerado o pai dos computadores. Curiosamente, também um dos ídolos de Steve Jobs. E mais curioso ainda foi o fato de que Alan Turing tirou a própria vida comendo uma fruta envenenada, uma maçã. Com essa visão, Jobs e Woz chamaram outro amigo para participar da empreitada, Ronald Wayne, um programador que trabalhava na Atari e era amigo de Steve Wozniak. E o negócio seria executado na garagem da casa da família Jobs, na cidade de Cupertino, na Califórnia. Para o capital inicial, Jobs vendeu sua Kombi e Woz vendeu sua calculadora eletrônica da HP, um item de luxo na época. Por conta dos aportes, cada um dos dois tinha 45% das ações da empresa, enquanto os 10% restantes foram concedidos ao Wayne. Porém, depois de desenvolver o primeiro manual do Apple I e também o famoso logo da Apple, Wayne decidiu abandonar o negócio e vendeu sua participação para os demais fundadores por cerca de $800. Imagine alguém que deve ter se arrependido. O logo tinha algumas peculiaridades. A ideia da mordida era uma forma de fazer com que as pessoas não confundissem a maçã com um tomate. E as fitas em arco-íris eram uma provocação à líder do mercado de computadores, a IBM, que tinha listras em seu logo. Para muitos, o pedaço mordido da maçã também é uma referência direta à Bíblia e foi colocado para aguçar o imaginário do fruto proibido. Jobs era extremamente otimista em relação às suas atividades, principalmente por ser parte de sua filosofia de vida. E aos poucos, ele aprendeu a transmitir o seu otimismo para as pessoas, através de um forte poder de persuasão. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma forte capacidade de argumentação, pautada principalmente no estudo e prática da oratória, da dialética e dos filósofos gregos. Além disso, Jobs aprendeu com Robert Friedland uma técnica poderosa de convencimento que foi posteriormente batizada por um funcionário da Apple como campo de distorção da realidade. Através dessa estratégia, Jobs era capaz de contar uma história perfeita para convencer alguém a fazer alguma coisa em seu benefício. Primeiro, ele desenvolvia uma grande ideia. Além de descrever cada detalhe, ele costumava usar exemplos exagerados e aumentar o impacto e a dimensão daquilo que descrevia. Por fim, Jobs convencia o interlocutor de que ele seria peça fundamental e impreterível dentro daquela ideia, bastando apenas a realização de uma única ação. A partir desse tipo de exercício, quando Jobs descrevia os computadores da Apple, era comum que ele descrevesse o início de um plano audacioso, que colocava a IBM como o inimigo comum, colocando a gigante em uma posição tal como se ela estivesse deixando de compartilhar com o mundo um grande segredo, ou uma ferramenta poderosa, o computador. E desse raciocínio, Jobs trabalhava a relação direta de que seu produto era a solução para esse conflito hipotético, e que causaria uma transformação na vida dos consumidores
que nenhum outro produto seria capaz. Para muitos, na maioria dos momentos, Steve Jobs estava apenas compartilhando as suas próprias crenças com as pessoas. Na prática, era como se um louco contasse às pessoas a respeito da sua loucura e fosse capaz de convencê-las a aderir àquele movimento louco. Em um primeiro momento, Jobs e Woz acreditavam que os primeiros possíveis clientes do computador seriam entusiastas e robistas, que faziam parte dos grupos de computação. Porém, eles também não enxergaram valor na oferta dos dois. Dessa forma, Jobs teve de usar para valer a sua capacidade de persuasão, e após algumas tentativas, ele enfim conseguiu conquistar o primeiro grande cliente da Apple, a loja Byte Shop, que aceitou comprar 50 unidades do Apple I. Cada unidade foi vendida por $500, mas com a condição de que os computadores fossem entregues totalmente montados. O Apple I era uma espécie de MVP, o mínimo produto viável, que era capaz de mostrar para as pessoas o que um computador pessoal poderia fazer. Na prática, ele era criado com os recursos que eles possuíam naquele momento da melhor maneira possível, mas ainda longe do ideal. E para dar início aos seus protótipos, eles chamaram alguns amigos e conhecidos para serem os primeiros funcionários da Apple. Entre eles, Daniel Kotke, amigo de Steve Jobs, que viajou com ele para a Índia. Apesar do sucesso inicial, os fundadores sabiam que não poderiam ficar restritos àquela máquina improvisada se quisessem, de fato, conquistar o consumidor comum. E o caminho era a construção de um produto de verdade, um computador criado inteiramente do zero, não como o Apple I, que era um conjunto de peças de diferentes origens. Porém, o caminho seria custoso. Para produzir um modelo realmente interessante para o mercado, a Apple precisaria gastar muito dinheiro. E nesse cenário, a empresa conquistou a atenção do investidor de risco Mark Markula, que não só aceitou atuar como mentor dos jovens, como também aportou $50 mil para adquirir um terço da empresa e conferiu uma linha de crédito de $250 mil para a produção do Apple II. O apoio de Markula consolidava o chamado Smart Money, ou o capital inteligente. Além de colocar dinheiro na operação, o investidor também compartilhou diversos ensinamentos com os fundadores, de forma que a Apple deixava de ser apenas uma fabricante caseira e se tornava, a partir dali, uma empresa com escala e capilaridade para vender computadores para o país todo. Com esse apoio, a Apple conquistou seu primeiro espaço no mercado em 1977, através do Apple II. Primeiro, porque a empresa oferecia um produto realmente inovador e que não tinha ainda um paralelo no mercado. Segundo, por conta do efeito Steve Jobs, que conseguiu roubar a cena em uma grande feira de informática. O evento é considerado a primeira demonstração pública de um produto feita por Steve Jobs. Na ocasião, foi montado um stand para o Apple II, com algumas unidades do computador ao redor do espaço, e cerca de 3 unidades em primeiro plano, sendo uma delas a principal usada por Jobs em sua demonstração. Cada detalhe do stand foi pensado para impressionar o público. Até mesmo o próprio Jobs teve de abandonar seu estilo habitual, de cabelos longos, barba por fazer, roupas despojadas e pés descalços. No lugar, ele cortou os cabelos, fez a barba e vestiu um terno bem cortado. Tudo para parecer de fato um executivo de verdade, pelo menos para os padrões da época. A apresentação se desenrolou principalmente em torno das palavras e exemplos usados por Steve. Com sua habilidade de distorção da realidade, ele criou uma ideia poderosa na mente dos ouvintes. Primeiro, ele caracterizou a IBM como um inimigo comum, uma empresa voltada apenas para o lucro e que produzia computadores apenas para o trabalho, que seriam usados por pessoas técnicas e habilitadas. Além disso, ele descaracterizou os computadores do mercado e disse que nenhum deles era de fato pensado para ser usado por uma pessoa comum. Em contrapartida, o Apple II era uma máquina que dava o pontapé para um futuro cheio de possibilidades e que em breve ganharia os lares do mundo e que daria parte do poder das máquinas das grandes corporações
para quem se dispusesse a acreditar na promessa da Apple. Usando e abusando de figuras de linguagem, Jobs encantou os presentes, e além de conquistar possíveis compradores, ele também criou em torno de si e de sua empresa uma história que foi amplamente propagada por jornais e revistas especializadas, garantindo assim uma mídia espontânea para a empresa, capaz de chamar a atenção de pessoas de todo o país. Ainda assim, apesar de poderosa, a Apple ainda era uma startup e tinha uma série de limitações. Ao contrário do que ficou parecendo naquele evento, Steve Jobs estava longe de ser o executivo que parecia ser. E o que as pessoas não sabiam é que no stand da Apple, apenas 3 dos computadores que estavam expostos de fato funcionavam. Os demais computadores eram caixas ocas, que estavam dispostos apenas para mostrar para as pessoas que a Apple era uma grande fabricante de computadores quando ela ainda não era. De todo modo, naquele momento, as pessoas conheciam uma lenda que ganharia o mundo e se consolidaria como um dos maiores empreendedores de todos os tempos, e responsável por uma verdadeira revolução em todo o planeta. Porém, a ascensão de Steve Jobs era apenas o início de uma história que continuará sendo contada em nosso próximo vídeo. Contamos com você e até lá!